Fala, meus amigos do YouTube, eu sou o Jair da Rede Projeto. Eu sou o Jairinho. E estamos aqui hoje invertido, filhote? Invertido aqui, você não consegue ler as letrinhas do computador. É uma letrinha pequenininha que vocês vão ver aí já, que você fala assim, vocês vão começar a conhecer quando o Jairinho separa as perguntas, quando eu separo as perguntas. Ele separa as perguntas com a letra miúda e eu com a letra graúda. Bom, se você gosta desse vídeo, que eu sei que você gosta, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações, deixa aquele like aí que a gente merece, né? E temos vídeo todas as terças, quintas e sábados, 19 horas. E roda a vinheta. Bom, filhote, e aí, nós vamos falar sobre o que hoje? O vídeo de hoje é sobre... A gente vai comentar algumas perguntas de sábado, do vídeo de último de sábado, que foi o vídeo da BMW, você falou sobre pino de pistão, montagem de pistão a quente, tudo. Sim, tá. E vamos também falar principalmente sobre a Cherokee Diesel. Cherokee Diesel, que deu um trabalhinho ali, hein, meu? Deu, e vai ficar com esse barulhinho aí, ó. Pronto, acabou o barulhinho, tá brincando com a bolinha, dá... A própria natureza se encarregou de resolver. Então vamos lá. Bom, vamos começar aqui com a Rafael Lopes e ele colocou aqui, ó. Boa noite, Jais. Interessante esse aperto de cabeçote. Achava que somente os motores de grande porte a diesel usavam esse tipo de aperto, mas creio que por ser diesel e possivelmente ter uma taxa de compressão muito alta, ele exige esse aperto. Ou tem outro motivo para isso? Cara, o diesel tem uma taxa de compressão muito alta e nesse caso em questão, se não me falha a memória, esse carro ainda é turbo por cima, né? Ele já, se eu não estou enganado, ele deve nascer aí por volta de entre 18 e 22, não é? Ele deve ter por ali. Por ali, 18 a 22 de taxa. Se não me falha a memória, ainda é turbo. E ainda tem o turbo que coloca depois essa taxa de compressão aí de uma forma dinâmica, né? Exato, a junta de cabeçote sofre bastante, cara. Muito. Então, se não, isso aí nós estamos falando... um carro pequeno ainda, tá? Mas tem carros menores ainda, que por exemplo, você pegar um motor a diesel aí de uma S10, ou de uma Iveco, ou de uma Toro diesel, é tudo paulado assim, é tudo aperto gigantesco, tá? Tem nada. E os motores maiores, eles têm mais parafuso ao redor, não fica 4 parafusos em cada canto. Chega a ter motores que tem 6, 8 parafusos ao redor do cilindro, que é para vedar tudo. Então quando você pega, por exemplo, vamos falar de motor antigão, tá? Você pega um PERX 6 cilindros, você vai contar, tem quase 40 parafusos em cima da cabeça do bloco ali, tá? Ó, de ficha técnica, esse carro tem... Cadê? Você quer ver a taxa de compressão dele? 16,5 de taxa e ela é turbo. 16,5, mas tem muitos aí que é 18, 19... Eu já vi até com 22, se eu não estou enganado aí, eu não me lembro qual que é agora, mas era 22 de taxa. Bom, o F1000 4x4 motor Cummins mandou aqui, ó. A VM fazia os 2.5 diesel das Dakotas, vendidas aqui, e se não estou enganado, faz o 2.8 da S10 moderna também. Para quem não entendeu, esse motor ele é um motor diferente, porque assim, ele é um motor que está no Jeep Grand Cherokee, mas não é um motor feito pela Jeep, é um motor feito por uma empresa chamada VM Motori, uma empresa italiana, tá? Tanto que o motor inteiro vem o logo da VM e não vem nenhum logo da Jeep, do grupo Stellantis, nem nada. O motor 2.5 das Dakota, galera, é um motor muito louco. Mas ele é tão louco, que eu diria que tipo assim, são poucas as retíficas do Brasil que se atreve a colocar a mão naquele motor. Eu mesmo é um que fala, não quero. Mas retifica só o cabeçote para mim? Não retifico nem o cabeçote para você, amigo. Compra 4 cabeçotes zero, porque é feito uns tijolinhos assim, de um a cada cilindro, e eles são de alumínio, o bloco é de ferro, o virabrequim vem um círculo ao redor que prende o virabrequim, ele entra, não é igual o mancal, ele entra por dentro do bloco assim, meio louco mesmo. E os cabeçotes, olha, eu sou desacorçoado com esse motor, então eu desaconselho a qualquer um possuir uma Dakota diesel. Eu não teria não, com esse motor. Laçance Pimenta. Sempre presente aí no nosso canal, hein? Sim. Um abraço, Laçance. Jair, que eu me lembre, alguns motores Mercedes possuem uma engrenagem no eixo que é fixada pela pressão de argoela ranhuradas. Isso é, por conta da pressão do aperto, ela se segura no eixo liso por conta do esmagamento em outra engrenagem. Essa sim fixada por chaveta. O que a galera especializada faz é usinar um conjunto dessas engrenagens em uma peça única, o que facilita o serviço e garante a segurança do conjunto
sem perigo de algo rodar em falso. Numa das áreas técnicas em que atuo, ar-condicionado, existem compressores onde a engrenagem do eixo do motor é fixada pela própria pressão. Inserção na conicidade. Isso é, apenas a justa posição da conicidade do eixo e da engrenagem segura um conjunto. Volta e meia a engrenagem solta e tem que se refurar o centro do eixo, rosqueá-lo e colocar um parafuso com uma volta e meia da engrenagem solta. Aí tem que se furar... Não, calma aí. Uma arruela bolacha, ou seria biscoito, né? Brincando. Prensando, estabilizando, forçando a engrenagem na conicidade do eixo. Tudo sem chaveta. O fabricante mesmo só faz o mais simples, deixando para retíficas o conserto com a solução mais correta e definitiva. Coisas da vida daquele ditado popular. A economia é a base da porcaria. Galera... Ele tá falando porque todos os comandos do Cherokee... Inclusive a engrenagem do virabrequim é exatamente por pressão, não tem chaveta, não tem nada, né? Tem muitos motores. A do Vira tem chaveta, é só as de cima. Tem muitos motores que trabalham assim, tá? O mais próximo que vocês vão lembrar aí é o F4R e o... K4M. O K4M. São os mais comuns. Inclusive Vira assim, não é? Virabrequim, também tem, se eu não tenho nada, tem alguns Fords assim, mas acho que na parte de virabrequim. Tem Ford na parte de virabrequim, tem Peugeot na parte de virabrequim. Então, e aí o que acontece? Esses motores trabalham realmente só dessa forma aí, que é só a pressão que resolve isso aí mesmo. Não tem o que fazer. E aí o que vai se fazer? A gente, quando pega um tipo de problema, que vai criando problema um atrás do outro, aí vai lá e faz um furo e faz uma chaveta naquele ponto. Mas os K4M, a maioria das retíficas que retificam esse motor, e nós também, volta no sentido original da coisa, tá? A fábrica fez assim, então é assim que tem que funcionar. Por isso que a gente não alterou nada nesse motor, porque assim, foi feito para isso, o problema do carro não foi nenhum tipo de soltar nenhum parafuso, apertei todos aqueles parafusos com um torquímetro para ter certeza que vai estar tudo em ordem, entendeu? E assim... vida que segue, nasceu assim e continua assim. Exatamente, e é muito difícil fazer uma engrenagem, uma chaveta, uma coisa, porque o ponto ali é um ponto que a gente chama de louco, né? Então fica tudo solto, você posiciona o comando, posiciona aquilo. Então é complicado, porque mesmo que eu faça uma chaveta, pode ser que numa futura desmontagem o cara não consiga pôr no mesmo ponto. Mas o pensamento do engenheiro não é errado. Então, o pensamento dele, na minha opinião, foi não ter uma forma diferente de você prender isso, porque eu mostrei pra galera, tem um vídeo que a gente mostrou dos cabeçotes de Ferrari, entendeu? Os cabeçotes de Ferrari, ele precisa ter um sincronismo extremamente exato. E aí como que é a polia? A polia tem 1 milhão de furos, onde a chaveta do comando encaixa. Você vai fazer o quê? Tem esse vídeo no nosso canal? Tem. Você vai posicionar a engrenagem, cada furo dá uma diferença de alguns graus. Então você vai colocar de diversas maneiras possíveis até você bater o enquadramento do comando tá exato. Só que você mantém a chaveta. Entendeu? Clica aqui e assiste o vídeo dessa Ferrari aí que nós desmontamos o cabeçote. Exatamente. Bom, Jonathan Rodolfo. Boa noite, Jairus, beleza? Que dia tem vídeo? Todas as terças, quintas e sábados, eu e o Jairinho aí na telinha com vocês. A mão de obra desse motor é a mesma de um motor V6 gasolina, tipo um motor de Blazer ou Ranger. Se não for a mesma coisa, seria para mais ou para menos o valor comparado a um motor V6 gasolina? Cara, eu diria que em questão de mão de obra, de usinagem, o diesel ele é sim um pouco mais chato, porque você tem que ficar medindo projeção de válvula, você tem que ficar medindo projeção de pistão, você tem que ficar medindo isso, medindo aquilo, as folgas são completamente diferentes. Ele aceita menos passe de cabeçote. Exato. Você tem que saber quanto você tirou para você tirar o mesmo tanto na válvula e você depois falar para o seu cliente o quanto você tirou para ele compensar na junta de cabeçote. A junta tem vários modelos para comprar um modelo específico. Então enquanto a gasolina não, amigão, plana, põe uma junta lá e ó, val. Exatamente, a gasolina ela aceita. Gasolina, o álcool, né? Ele aceita muito mais uma cagada, por exemplo, né? Que nem o pessoal brinca dos AP, né? Aquele motor para parar. Pode que às vezes você nunca viu um motor na tua vida ser capaz de você montar um AP e o carro funcionar. Entendeu? Pode não ter os cavalos que deveria, o consumo que deveria, a eficiência que deveria. Mas a chance dele funcionar é alta. É grande. Entendeu? O GC566, aí ele comentou nos 33 minutos, né? É comum na linha diesel leve esse tipo de solução. Até os NWM Sprint, tanto os 4.2 quanto os 2.8, tem a engrenagem do comando desse jeito.
também comentando da coisa. Então você vê que não é uma coisa tão comum. Não, você vê, o próprio MWM Sprint 4.2, que é um motor que todo mundo fala venera. Os diesel, ele é o motor mais excepcional. Então, mas você vê, às vezes se for, eu não lembro como se é cone ou não da Sprinter aí, do Sprinter, mas se é um cone, meu, aquilo gruda de uma tal forma, pra vocês terem ideia. As Audi V6 é cônico também. Você compra às vezes uma furadeira dessas de mão aí mesmo, ela muitas vezes trabalha com cone, entendeu? Você só tira o mandril de lá batendo, tuque. Tá, o torno usa muita coisa assim, com cone, uma fresadora usa com cone. Nós temos a nossa fresadora, trabalha com uma ponta cone que chama ali, sim, né? Bom, Thiago Antônio Provenci. Alguns tratores italianos vêm com um motor VM, diga-se de passagem, um excelente motor. Então, assim, pelo que eu percebi, eles são bem especializados na parte de diesel. Então, né, eles devem ter muita... Esperamos que esse nosso motor montado aí também dure muitos e muitos e muitos mil quilômetros rodados, viu? Bom, agora temos o Giltemar Cerqueira. Boa noite, Retífica Projeto. Caso um parafuso do comando fique folgado ou folgue depois de um lado no cabeçote, essa bancada pode ficar com baixa compressão? Cara, provavelmente se ele ficar folgado vai perder totalmente a compressão daquele lado. Vai atropelar a válvula, vai destruir tudo. Por isso que você tem que se certificar que você apertou todas as polias. Exato. Então sempre que você estiver montando um motor, você vai lá e executa o ciclo, aí você dá uma respirada, fala, tá, agora vem a conferência. Aí você confere o primeiro, o segundo, o terceiro. Ó, são tantos parafusos, tem que passar por tantos parafusos novamente. Hélio Guincheiro. Boa noite, Jarinho. Esses motores diesel não precisa medir projeção dos pistões? Precisa e foi medido. Tá? Foi medido, foi anotado, foi respeitado, né? Isso aí. Eber Souza, também sempre presente, hein? Dupla dinâmica. Nesse caso da falta da chaveta, não poderia mandar abrir no vira a engrenagem? O engenheiro não tem a expertise prática do operador. No papel é uma coisa, na prática outras várias variantes. Abraço, Feliz Natal. A única que a gente uma vez achou a necessidade de fazer foi no motor da Auto Super. Foi no motor da Auto Super porque era a bomba da bomba de óleo. E a gente já estava com um problema já anterior sobre isso, e aí a gente foi lá e colocou uma chaveta para isso, não é? A gente não é que a gente colocou chaveta, ela criou um pino lá. Ela tem como que funciona, galera? Lá a engrenagem da bomba de óleo é boba, solta, e aí vinha a engrenagem, não lembro se era corrente ou correia, mas acho que da correia. A da correia tem chaveta, e aí a da correia, a hora que você aperta ela aperta da bomba de óleo. Então a gente fez um furo nela, um furo no vira, e passou um pino, simples assim, entendeu? Então tipo assim, e posteriormente a gente pegou outros carros mais novos e eu vi que ela deixou de ser uma peça louca. Você vê que posteriormente alguém olhou e fez... Corrigir isso, trava essa engrenagem aí para ela não ter mais problema. Exatamente, então o que a gente fez, teoricamente a própria fábrica fez, né? Estevam Alves, muito presente também. Vão juntar todos os meus comentários em um só para ficar melhor, porque são muitos, para compensar o que não comentei nos últimos vídeos. Primeiro, quando não acha o motor original do carro para vender ou fica muito caro, não é só tacar um apesão ou algum outro motor? Acho que um 6ão de ômega ia ficar top. Cara, é que é complicado, assim, o lance do swap, ele é uma coisa muito legal, você trocar o motor, Só que assim, é muito complicado você pegar um motor inferior ao motor original do carro. Entendeu? Inferior em que sentido? Não tô querendo falar de resistência, mas assim, cara, é uma Cherokee 2013, 14, 15. Porra, você abrir o capô e ter um motor de Opala lá embaixo, mano, mesmo que um Ômega, que seria um Opala injetado, basicamente, cara, mano, dá assim, é um motor de 140, 160 cavalos, entendeu? É um motor que assim, o carro vai andar, mas... Então, vai ficar legal, entendeu? Eu digo que não vai andar. Entendeu? Assim, o carro vai se mexer. Mas não, eu digo que não vai andar porque, veja bem, né, nesse ano, com essa tecnologia, o motor tem que conversar com o câmbio. Então, tipo assim, não é o câmbio, é um módulo, uma injeção, ele recebe a força motriz e bota o carro para frente. Não é isso. O câmbio conversa com o módulo de injeção do motor, e o módulo de injeção conversa com o módulo de injeção do câmbio. Eles estão ali, ó, eu estou em tal rotação, ó, então você pode estar em tal marcha, ó, agora estou em tal marcha, e você está em tal rotação. Então se você
tirar o módulo do motor original, deixar ele inútil lá, o câmbio não vai funcionar. Então você teria que trocar motor e câmbio. Tá? Jair, então eu vou colocar que motor e que câmbio lá. Ou você tem que ir uma coisa muito burra, que eu vou falar assim, ó, burra no sentido de que não tem inteligência artificial, né? Ou inteligência eletrônica. Você vai colocar lá um motor V8 de Dodge ou de 302 com câmbio automático aqui e dramático deles também. Você só puxa a alavanca e acabou, não tem mais nada. Não tem uma correção disso, não tem uma correção daquilo, não tem correção de nada. Então, muitas vezes, não vale a pena. É melhor você ir atrás de comprar um outro motor, sim. Às vezes você até consegue achar uma mecânica mais moderna, mas quanto mais novo o carro, mais tendência de muita tecnologia embarcada ele tem, principalmente no caso em questão que é uma Cherokee. Entendeu? Exatamente. Porque, tipo assim, não é um carro de entrada. Você pegar, tirar, sei lá, um Uno 0 km, que eu acho que nem tem mais, mas tirar um Uno praticamente zero, pegar o último Uno que foi fabricado e começar a lasanhar ele, suave, não tem tanta tecnologia embarcada. Só que às vezes você pegar um carro desse, cara, é muita coisa pra mexer. É muita coisa, vixe. Muita coisa pra mexer, entendeu? Ou pegar um Audi velho, um BMW velho e ficar inventando moda, também você já vai ver que você já vai se lascar. Entendeu? Então, a gente vê muito isso aí até se você for BMW no drift. Os caras arrancam motor de BMW, enfia motor GM, enfia motor AP. Drift, o carro não tem tecnologia embarcada. Exatamente, e o câmbio é mecânico. O câmbio não quer saber que rotação que tá o motor, ele aceita o que você levar a alavanca, entendeu? Bom, segunda pergunta dele aqui, ó, 13 minutos e 10 segundos. Esse dilema do homem no deserto foi citado nesse vídeo de um psicólogo sobre o poder das decisões. Aí, eu não sabia, mas vou assistir esse vídeo porque eu acho que deve ser interessante. Porque você tem duas opções. Ou você cata aquela água e mata a sede, ou você joga lá e tem água em abundância. E arrisca pra ter água em abundância. Exatamente, é tudo ou nada. 14 minutos e 24 segundos. Vocês estão no caminho para isso, já fizeram motor de Ferrari, etc. Em breve vai dar para fazer essas experiências, sim. Eu espero estar lá para assistir. E ele está falando das experiências que a gente citou de montar um motor sem lubrificar pino de pistão para ver o que dá, montar um motor sem isso para ver o que dá, chegar nesse nível de coisa, né? E falou que nos 18 minutos e 30 segundos ele falou que na loja do mecânico tem um torquímetro com goniômetro digital. Baratinho de tudo e assim, 5 pau. 5 pau? 5 pau. Você foi lá olhar? Fui. Mas tem uns torquímetros que já vem dando quanto grau vai estar dando aí, até o próprio Esse nosso não faz isso. Não, mas tem um superior ao nosso que ele vem marcando quantos graus já está dando. Exatamente. Bom, acho que essa daqui deve ser a última pergunta do vídeo de quinta, tá? Que foi justamente sobre o comentário de fazer essas experiências malucas. Não sei se você conhece, eu já sigo os caras há muito tempo, mas o Jonathan Carlos mandou aqui, ó. Feliz Natal! Tem um russo que faz uns testes loucos com motores Lada. Vocês poderiam incrementar a ideia deles, por exemplo, de um vídeo colocando anéis extras nos pistões para ver quanto sobe a compressão e a cavalaria, entre outros. E assim, galera, eu queria dar essa dica para vocês, tá? Principalmente quem manja um pouquinho de inglês, não precisa ter um inglês absurdo, você consegue pôr legenda em inglês ou tudo e já dá para entender muito do que o russo tá falando, que o inglês dele, acho que como não é o idioma nativo, ele fala meio devagar o inglês, então fica bem tranquilo de entender, tá? E o nome do canal é Garage 54, aproveitar esse final de ano, às vezes você tá ocioso aí em casa, quer perder um pouco de tempo. Cara, eu separei 8 vídeos deles, assim, que eu olhei e falei assim, mano, é muito bom. Então aqui, ó, vou pedir pro editor ir colocando as capinhas dos vídeos pra vocês aí, ó. O que acontece se você usar uma embreagem de borracha? Bom, o cara não tem o que fazer também, né? Vamos falar a verdade. Próximo vídeo. Se você fizer um disco de freio e pastilhas de madeira? Vai pegar fogo. Mas aqui você tem mostrando a execução disso e o que aconteceu com isso. É que deixa de ser um vídeo técnico para ser um vídeo de bagunça. A ideia é justamente essa. Aí aqui, ó, o que você acontece se você montar o motor com, em vez de anéis de motor, com um O-ring? O-ring de borracha? Entendeu? Queimar também, eu acho. Mas assim, ó, e aqui a pergunta do nosso jovem aí, ó. Ele acrescentou um anel no pistão pra ver o que ia dar, entendeu? Temos esse aqui também que é legal, que ele montou um motor de lada 6 cilindros, ele cortou um no meio e juntou, tá? Temos esse aqui, ó, pistão de PVC, por plástico. O cara é um louco mesmo, então? É um louco.
Aí esse aqui ele pegou um motor, ele cortou as bielas no meio e mostrou soldando a biela soldada, e um que a biela tem uma chapinha com os parafusos pra emendar a biela. Misericórdia. Entendeu? Esse aqui acho que é o último que eu separei. Que acontece se você montar 5 volantes de motor. O motor ficar com todo aquele peso inercial. Entendeu? Então, galera, se vocês olharem lá, vocês vão encontrar diversas coisas. Tipo, encher o pneu com água. O que acontece se você pegar o teu carro e encher o pneu do teu carro com água? Encher o pneu com cimento. Tem esse vídeo lá também. Entendeu? Caraca. Então, tipo assim, tem vídeo de tudo, galera. Ele pega uma roda, ele solda a mola na roda, em 360 graus com mola, e sai andando com o carro pra mostrar. Na verdade, galera, ele tá atrás de visualização e ganhar views e ganhar o que o YouTube... Estragar os lados. E receber o dinheiro que a visualização cria pra ele. Ele deve viver disso. Eu queria deixar bem claro pra vocês que a gente não vive disso, tá? Isso. O dinheiro do YouTube pra nós é um valor bem insignificante. De coração, a gente acabou pegando gosto em gravar os vídeos, né? E a gente grava muito mais por amor a gravar e até pelo que a gente recebe de vocês. Às vezes parece um cara aqui, veio de longe pra caramba, vem tirar foto, chega aqui, bate um papo, toma um café, a gente acaba ganhando aquele carinho que a pessoa traz. A gente tá andando na rua, as pessoas nos encontram num shopping, ou se a gente vai num evento de carro, pô, não acredito vocês aqui, você perde ali meia hora batendo papo. Isso é um carinho que a gente ganha das pessoas que nos seguem, tá? Nesse caso aí, eu diria pra você que com certeza tem pessoas que têm carinho por ele também, mas a gente tem o nosso trabalho, a gente levanta cedo, levanta as portas da retífica, atende... o serviço dele é fazer isso. Tipo, eu acredito que a gente talvez nunca consiga chegar nesse nível. Não. Mas eventualmente, se a gente tiver a oportunidade de fazer algum teste assim que não tenha um prejuízo absurdo, digamos assim, né? Mas acaba... avaliar, mas tem tudo isso aí muito bem pensado, galera. Não criem expectativas. Exatamente. Bom, agora vamos continuar com as perguntas do sábado. Jurgen Vons pergunta: seria possível montar o pino congelando ele, pois o congelamento não modificaria a estrutura cristalina do metal? Abraço e boas festas para toda a família Retífica Projeto. Jurgen, até seria possível, cara, mas eu acho que ele não chega retrair tanto quanto a gente precisa. Talvez seria interessante por talvez esquentar menos a biela. Mas ainda assim eu acho que o choque térmico seria muito maior. Eu também não preferia não fazer não. O que eu falei no vídeo pra vocês. A gente faz isso há tantos anos, mas tantos anos, que a gente já perdeu a conta. Eu diria pra você que eu tô nessa vida desde 1990 e por aí, 91 mais ou menos. E desde essa época é no fogo, galera. Desde essa época aí. Manuel Luiz. Olá, Jarinho, boa noite. Não daria para aproveitar as bielas que perderam a interferência furando a biela junto com o pino e colocando um pino enroscando com trava química ou como um modo de segurança para não ter mais esse problema mesmo em todas? Continuação de boas festas, um bom abraço a todos do Portugal. O que ele quis dizer, galera, foi o seguinte: a gente falou daquela biela que o olhar perde medida e aí o pino, ela não prende mais o pino e o pino desliza. De talvez fazer um furo e pôr tipo um pino elástico ali, uma trava igual de... o Jeep Willys. Não, uma trava igual... o Jeep Willys ele aperta com parafuso, né? Mas eu digo assim, uma trava igual, por exemplo, de suspensão lá. Lembra aquela que você passa ela e torce as pontas? Cara, eu acho que você vai fragilizar muito furando a biela e o pino. Uma solução que existe, que muita gente usa, a gente já usou algumas vezes aqui, não é minha preferida, mas eu só conheci um caso que isso deu problema. São pinos de nylon. Existem pessoas que colocam, você compra esse pino de nylon ou usina ele e encaixa ele na ponta dos pistões. Então o pistão fica solto ali, só que se ele correr, ele encosta na lateral do bloco, a nylon não vai estragar, entendeu? Inclusive aqui coloquei 2 fotos para vocês entenderem o que eu tô falando. Não estraga o cilindro, mas o nylon, se o cilindro for com brunimento um tanto quanto áspero, ele vai gastar. Então você tem que ficar atento e o que a gente descobriu é que isso aí não aguenta o dia a dia, tá? Uma utilização muito longa, um funcionamento pouco funcionamento de arrancada, essas coisas aí poderia ser usado. Exato, mas não é legal pra você fazer isso no teu Corsa que você usa para trabalhar todo dia. Exatamente. Entendeu? O mais correto é você trocar a biela.
Exato. Dei exemplo do Corsa porque é o carro mais comum que funciona com esse sistema. Rafael Rosário. Dá para calcular a temperatura de montagem usando um coeficiente de dilatação do aço? Daí dá para usar uma câmera térmica ou temporar para ver se atingiu a temperatura desejada. Você controlou por muito tempo essa temperatura com o termômetro laser, lembra? Mas galera, a gente tá tão acostumado que, como é que eu posso dizer? É que nem pedir pra tua mãe fazer o arroz. Ela vai olhar pra você, vai lá e pergunta pra ela, você vai tomar um esculacho dela, porque ela vai falar que vai fazer a receita de arroz agora? Você é louco? Fiz receita de arroz a vida inteira pra você comeu, não reclamou, agora você quer que eu coloque no papel? Seria quase a mesma coisa comigo, porque eu monto isso aí há tanto tempo. Eu diria que no começo eu até poderia pegar, separar uma xícara de arroz certinho, bonitinho, jogar, separar, sei lá, uma colher de óleo bonitinho, certinho. Mas que a gente já olhou, avaliou tudo e agora meio que assim, quando começa a ser um caso mais específico, aí beleza, pega, o termômetro tá lá em cima, entendeu? Mas assim, quando é um carro mais comum, a gente já sabe, tipo, até pela coloração da biela, o tanto de tempo que a gente tem que ficar para ela chegar no nível que a gente precisa. Olha o termômetro aí, ó. Na verdade... Tá sem pilha agora que a gente tira porque ele come uma pilha. Exatamente, na verdade todo mundo tem um pequenininho. E esse aqui eu tenho acho que desde 1995, 96, por aí, ó. Ele é bem maior do que os outros. Quando ele liga aqui, o painel de medição dele aqui, ó, é muito maior, traz um monte de informação. Ele tem vários lasers que ele joga aqui também na ponta, não é um só, tá? E trabalha com 2 pilhas. Ele trabalha com 2 pilhas, tá sem, ó, e ainda tem mais um monte de função que a gente nem sabe pra que serve, ó. Eu já parei pra ler isso aí, mas assim, é bastante funcional. Então, tipo assim, um caso mais específico a gente pega ele e confere. Mas num caso mais comum, um Fire, um Corsa, um Honda Fit, que é muito comum, a gente já tem noção de como fazer e da forma que agir. Os mais chatos são os V8, que aí é uma lapa assim de biela pra pegar no pino, né, filhote? Grande, tudo. O pino é grande, pesado, aí você tem que deixar dar uma aquecida boa, senão ele não passa. Pedro Micucci. Pessoal, muito legal o conteúdo. Queria saber se no caso da 325 com biela de 328, não seria possível, ao invés de comprar outro virabrequim, abaixar o bloco até uma medida aceitável. Abraços e feliz ano novo. Ô Pedro, a ideia seria maravilhosa, mas aí que você faz com a corrente. Cara, exatamente. O problema ali é que era muito milímetro, entendeu? E você perde a estrutura do bloco também. Você tirar tipo 1 milímetro do bloco, 1,5 milímetro pra dar o que você tá fazendo um projeto maluco, beleza. Mas como eu tinha feito os cálculos e o virabrequim da 328 cabia que nem uma luva para resolver o problema, porra, beleza, o cliente gastou dinheiro para comprar um virabrequim. O cliente ficou contente. Então, gastou dinheiro para comprar um virabrequim. Mas tem mais custo. Mas ele não teve que voltar o bloco para a máquina, não teve que usinar, não teve que descaracterizar o bloco, digamos assim, porque querendo ou não, se você faz uma modificação dessa no bloco, esse bloco está condenado o resto da vida a trabalhar com aquela receita. Ou se você um dia inventar de montar ele original de novo, esquece, não existe essa possibilidade. E querendo ou não, o cliente ganhou cilindrada, ganhou taxa de compressão, ganhou um monte de coisa. O virabrequim da 325 é de ferro, da 328 é de aço. Então o cliente gastou uma grana, mas ele vai ter muita coisa que vai devolver isso para ele. O benefício foi maior. Exatamente. Então assim, se você tem a opção de resolver com uma peça assim, de fácil acesso, vixe, nem pense em ficar usinando muito, galera. Exatamente. Tá? Elson Teixeira. Jairinho, o prisioneiro não dava para ter montado em alguns... Ele alguns fios de rosca mais para cima. Se for o caso do prisioneiro ter que bater no fundo da rosca, não daria para colocar algo no fundo da rosca para ele dar fim de curso antes de ficar muito alto e garantido nos fios de rosca a mais na porca do prisioneiro? Galera, é o seguinte, isso aí eu estava mostrando para eles no fim do vídeo da BMW, que o prisioneiro ARP, o kit de parafuso ARP, eu rosquei ele até o fim, e aí ele usava apenas metade da porca ficava sem nada, entendeu? Inclusive eu finalizei o vídeo, ainda fiquei olhando aquilo ali, galera, encarei aquele bloco mais um pouco, olhei e falei assim, eu particularmente, galera, tenho a política aqui de todo motor que eu monto como se fosse para o meu carro. Eu olhei assim e falei, mano, se fosse meu carro eu tiraria essas arruelas. E foi o que eu fiz. Tirei as arruelas, conversei com o cliente depois, falei, se você quiser, não tem problema, eu ponho as arruelas de volta, expliquei pra ele, mostrei pra ele tudo, ele falou, não, se você falou que tá assim, é melhor do jeito que você achar. Concordo, prefiro ter mais apoio de rosca do que ter a arruela ali. E foi o que a gente acabou fazendo no fim das contas. Eu tirei a arruela e ele ficou
exato, o prisioneiro acabava junto com a porca, entendeu? Então daria sim para fazer um calço embaixo do prisioneiro, para o prisioneiro bater, calçar e não descer mais. Só que assim, você não está usando todo o apoio de rosca na parte do bloco. Então eu particularmente preferi montar sem arruela e deixar toda a porca com apoio e toda a rosca do bloco com apoio. Que carro é esse? Entendeu? A BMW. Nós chegamos a colocar o cabeçote nela? Não, é prisioneiro de Macau. Ah, de Macau. Isso. Eu acho que essa é a última pergunta. Vamos ver? Exatamente. Essa era a última pergunta. Era a última pergunta. Isso aí. Eu gostei de ter montado o motor do Heitor, porque é um motor que foi muito planejado por ele, tinha muitos componentes de primeira linha lá, top. Um belo pistão fabricado pela AFP, que está presente aí na maioria desses motores de drift. Eu diria que para nós aqui, acho que quase 100%, né, dos BMWs, né, que a gente já montou. A maioria. Né? E eu tenho certeza que ele gostou de agora ter um motor 2.8. Essa é a flexibilidade que você tem desses motores M52, né? M50 e M52. É isso aí. Bom, meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Né? Então, já agradecendo a todos que estão assistindo aí, por ter nos assistido até agora. E se você gostou, clica aqui, se inscreve no canal, clica no sininho, ativa as notificações. Deixa o like. Assiste nosso último vídeo aqui. Se você gostou, manda pros amigos. Se não gostou, manda pros inimigos. É isso aí, valeu, tchau. Falou.